A paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um vídeo sobre o nosso curso Discipulado, Aprendendo a Seguir Jesus. Daremos continuidade aos nossos assuntos, sempre muito essencial, muito importante para a nossa caminhada com Cristo Jesus. O próximo assunto é o jejum. Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema, o jejum. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentação em determinados dias com o propósito religioso. Então não é passar fome, não é fazer dieta, não é ficar com fome porque não tem o que comer, nada disso. É uma abstinência total ou parcial de alimentos em determinados dias com um propósito religioso. É algo feito com esse objetivo. O jejum bíblico pode ser feito por vários propósitos: agradecimento, intercessão, fortalecimento espiritual e etc. No Antigo Testamento se fazia por diversas coisas, muito mais, que não vamos entrar aqui, até por luto às vezes. Mas no Novo Testamento a gente já vê uma coisa um pouco diferenciada. E nós vamos tratar aqui vamos deixar esses exemplos aqui: agradecimento, intercessão, fortalecimento, porque um dos propósitos do jejum é enfraquecer a natureza carnal, pecaminosa, e fortalecer o espírito, né? A nossa vida espiritual. Quando nós jejuamos, nós renunciamos a algo que também o nosso corpo quer, que é o alimento, e precisa, com um propósito religioso, como uma espécie de sacrifício para se dedicar a Deus, à oração, à meditação, principalmente à oração, né? Não é só para ficar sem comer, mas também para orar, para entrar no clima espiritual de também ter um contato com Deus. Então, o fortalecimento espiritual acontece, nós fazemos jejum intercedendo por uma causa ou por alguém, e também, às vezes, até podemos fazer. Deve ser raro pessoas fazerem, mas fazem também. Eu já fiz mesmo, faço de vez em quando. Um jejum de gratidão, de ação de graça, para agradecer a Deus por tudo, ok? Bom, não é uma penitência. Então não é uma maneira de se punir, não é isso, tá? É uma renúncia por fé em sacrifício a Deus. É o jejum. E eu quero falar aqui, apresentar para você 3 tipos de jejum, para que você possa, então, fazer aí um jejum com o objetivo e o propósito certo, e também de maneira equilibrada, sadia e correta, porque tudo em demasia causa problema. Você não deve ser nem 8 e nem 80. Você não pode estar nem num extremo nem no outro. Você deve estar no caminho. A Bíblia nos sugere, diz que devemos seguir ao Senhor no caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ok? Então a Bíblia ela tem a orientação ideal para nós termos uma vida equilibrada e um bom relacionamento com Deus, certo? Afinal de contas, a gente precisa jejuar, mas a gente também precisa se alimentar, né? A gente não pode ficar só em jejum. Como também não deve só comer, precisa também jejuar para o fortalecimento espiritual. Então eu apresento 3 tipos de jejum. Um que eu chamo, esses nomes eu estou dando para identificar. Para você, importante é você saber a diferença, e aí você quiser chamar de outro jeito, não tem problema. O importante é você entender as diferenças. Um que eu chamo de jejum parcial. Por quê? Você se abstém de alguns alimentos por um período determinado de tempo. Assim como Daniel, né? Tá aí o exemplo, né? A referência, Daniel foi isso. Durante um tempo, ele não comeu alguns manjares lá na Babilônia, ele se sentou no seu coração e fez propósito, e ele se recusou a comer certo tipo de alimento. Então ele fez um jejum de certos alimentos. Por isso é parcial, de um certo tipo de alimento. Agora, uma observação: não vai fazer um jejum de um alimento que você não gosta, que não te faz falta, ou que não tem. Você vai fazer de algo que é essencial para você, porque o objetivo é você fazer uma renúncia mesmo, é você negar a si mesmo aquela coisa
por um esforço de fé e sacrifício a Deus, como um ato de fé. Você nega-se a si mesmo, portanto, não vá tirar com um alimento que você nem faz, nem vontade tem, nem conhece, ou nem come. Pode ser um jejum parcial. Esse jejum parcial, ele pode ser feito, inclusive, por um período de tempo um pouco maior, mas tudo em demasia dá problema. Portanto, não exagere na quantidade de tempos para que não venha te faltar também no teu organismo, talvez os nutrientes desse alimento que também necessita para o corpo. Então, seja equilibrado, ok? O segundo é o jejum normal. Eu falo de normal porque ele não é parte só apenas alguns alimentos. Voltando ao de cima, eu fiz uma vez um jejum, um período, só que eu fiz de uma semana. Não precisa ser uma semana, pode ser, pode não ser, pode ser mais, mas eu fiz de uma semana sem comer carne. Meu Deus, como foi difícil. Eu gosto de uma carne, é difícil ficar sem ela. Eu fiz uma semana sem carne, não foi fácil, foi muito difícil. Então é para você ter uma ideia, tirou algo que não vai te matar, mas que vai te fazer uma falta, que é um ato de fé e um sacrifício, uma renúncia, né, com um propósito religioso. Então, o jejum normal, que é o 2 aí, se refere a um jejum onde nesse a pessoa não come, mas bebe água. Seria um jejum onde você só não come nada no período que você faz o propósito. Eu aconselho sempre a fazer um propósito. Senhor, eu vou estar jejuando. Faz uma oração falando com Deus, oficializando a coisa. Eu vou estar jejuando de 6 da manhã até meio-dia, por exemplo. De 6 da manhã até as 15 horas. De 6, sei lá, de 4 da manhã até ao meio-dia. Isso aí é uma coisa de cada um, não vá exageradamente da primeira vez, vá se preparando para isso. Mas assim, nesse jejum normal, você não come nada, mas bebe água normalmente. Mas faça um propósito como você vai ser e especifique. Deus, eu vou ficar... Eu levanto cedo, por exemplo, de repente levanta 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vou estar jejuando desde as 5 até meio-dia e não vou comer nada, mas vou tomar apenas água normalmente. Ok, é um jejum, é um propósito. E tem exemplos na Bíblia. Mateus, por exemplo, 4:2, Jesus passou 40 dias no deserto e depois teve fome, não diz que ele teve sede. De qualquer maneira, até porque ele não seria... de forma natural, seria impossível alguém ficar 40 dias sem beber, inclusive no deserto. Mas isso mostra que, de fato, pode ser feito também um jejum onde você não come. Quase parcial. Parcial é determinados alimentos. E nesse caso aqui, você vai estar fazendo um jejum de todo tipo de alimentos, porém vai tomar água. Assim você preserva também a sua hidratação. E nenhum jejum você deve fazer por um tempo exageradamente, porque você precisa do equilíbrio. Você já pensou se você resolver fazer um jejum todos os dias, até meio-dia ou até mais tarde, que seja todos os dias da semana, durante 30 dias, o que vai acontecer? Vai causar um desequilíbrio na tua saúde, no teu corpo, que não é esse o propósito. Não é uma punição. Não é um castigo, é algo um pouco diferente. Então, faça de menos tempo, porque você precisa jejuar, mas você precisa também se alimentar, ok? Não deve extrapolar os limites do bom senso, ok? O terceiro e último que eu apresento na minha lista é o jejum absoluto. Nesse jejum, nem come nem bebe. É absoluto, é total, nem come nem bebe. E não deve ser observado, e deve ser observado o limite do bom senso. Como assim? Não extrapola. Se você não come nem bebe, você vai fazer, imagine, vou ficar 3 dias jejuando, sem comer e sem beber, o que vai acontecer? Corre sério risco de você passar mal e parar no hospital, e aí fica pior as coisas. Entendeu? Não precisa ser assim. Faça com menos tempo. Não existe um mandamento, jejum tem que ser tantos dias, tantas horas. Não. Então, faça de acordo com a sua
sua capacidade, que seja um sacrifício, mas que não seja uma penitência e uma outra coisa, um sacrifício que vai te causar danos permanentes ou até mesmo escândalo. Tá? Então não é recomendado extrapolar, principalmente nesse. Tá bom? Se você quiser uma recomendação, é uma recomendação, não é um mandamento, uma recomendação, como eu posso ter, o que seria ideal para me ter uma vida consagrada, que eu, tipo assim, equilibrada com o jejum. Você pode escolher 2 dias por semana. 1 a 2 dias por semana. Com 2 dias por semana, se você manter isso aí, você tem uma vida equilibrada. Porque você precisa jejuar, mas você precisa comer também. Durante os 7 dias da semana, se você tirar 2 dias para fazer um esforço, um sacrifício, um jejum, tua vida espiritual certamente estará bem fortalecida, sem nenhum desequilíbrio. Essa é a minha sugestão, tá? Se você achar que é mais ou menos, tudo bem, é apenas uma sugestão, tudo bem? E é importante lembrar que o jejum não é um segredo que se descobrir é pecado. Não, ninguém deve jejuar. Jesus reprovou os fariseus nisso também. Não se deve jejuar para mostrar para os outros que jejuam. Não é nenhum propósito de exposição. Tem gente, eu faço jejum, estou há 40 dias jejuando, e sai contando para tudo quanto é, publica em tudo quanto é mídia. Não é esse o propósito. Tá? O jejum é algo mais pessoal, que não deve ser feito assim para aparecer. Agora, se você tem que contar, também não é pecado. Tá? O que você não pode fazer é disso um motivo para se vangloriar, para aparecer, para mostrar que é espiritual, que é dedicado, ou coisa assim. Mas, não, você está em jejum, alguém chega e oferece comida, você tem hora que você vai ter que falar. Não vai mentir não, que é pior. Fala, não, eu estou num propósito aqui, não vou comer, pronto. Mas o que é isso? Não, estou em jejum, pronto. Você não quebrou o jejum, a não ser que você fez um jejum com o propósito de não falar nada para ninguém. Mas não é bem assim as coisas. Faça um propósito e seja discreto, porque o propósito não é exposição, não é aparecer. Porém, não vejo que há algum pecado se você tiver que contar que está em jejum, por uma necessidade, tá bom? É importante entender isso. Eu acho que isso é bom senso. O bom senso, ele sempre vale, também equilibrado com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, ok? Que Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.